Bendita a paz do Senhor Jesus. Em pé, como vocês estão, abra a Bíblia no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 15, que é o tema proposto para essa noite. Evangelho de João, capítulo 15. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar nessa noite, mais uma vez aqui na cidade de Jaú, para junto nós compartilharmos o seu grande amor e da sua infinita misericórdia. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Osvaldo. Pastor Osvaldo, juntamente com o líder dessa juventude, irmão Adenilson. Isso mesmo, né? Quero agradecer pelo convite que foi estendido à nossa pessoa. Quero agradecer à igreja local pelo carinho e a recepção. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, os filhos e o Lucas, que é nosso companheiro e veio para dirigir para nós no retorno. Assim sendo, eu louvo a Deus pela vida de todos de uma forma geral, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 16. Lucas 15 e versículo 16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e tendes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é uma noite oportuna, não dá tempo de nós falarmos o verso inteiro, vamos falar sobre a parte A, que diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero que todos vocês tomem toda a atenção possível neste momento. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, volte a atenção para cá, para nós compreendermos essa palavra tão maravilhosa que está diante de nós nessa noite. Desde já eu quero parabenizar a juventude e a sua liderança por esse tema tão maravilhoso, escolhidos para frutificar. Agora prestem atenção. Quando nós olhamos para esse capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus Cristo, Ele está já na fase terminal do seu ministério aqui na terra, para partir dessa dimensão terrena e retornar da onde Ele já havia vindo, que era da casa paterna, da casa do Pai. Na ocasião em que Jesus escreve, ou que Jesus diz essas palavras e João as registra escrevendo, estava por ocasião da festa da Páscoa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
A festa da Páscoa, segundo aquilo que ficou registrado no livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 6, acontecia no dia 14 do primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, segundo os judeus, ou o mês de Nisan, segundo os babilônios, que é o nome que acaba ganhando popularidade na Bíblia Sagrada, precisamente no Novo Testamento. No dia 14, pela tarde, ao entardecer, acontecia o início da festa, que era iniciado pela festa da Páscoa propriamente dita, a morte do Cordeiro Imaculado, e após isso era seguida da festa conhecida como a festa dos pães ázimos ou dos pães sem fermento, que eram mais 7 dias de festas contínuas. E a Bíblia vai nos dizer que no dia 10, conforme está em Êxodo capítulo 12, versículo 3, no dia 10, no primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, o animal que iria ser imolado, ele era tirado do meio dos demais animais, ele era separado e ele ficava por 4 dias, do dia 10 até o dia 14º, dia 14, aquele animal ficava separado para o dia 14 pela tarde, ele ser sacrificado. E à tarde ele era sacrificado, a sua carne era queimada e comida, o seu sangue passava nos umbrais da porta, e assim foi no dia em que Deus tirou o seu povo de Israel da terra do Egito. E Deus lhes dá uma ordem, em Êxodo capítulo 12, verso 14, dizendo que esse pacto seria perpétuo entre Deus e os filhos de Israel, de geração em geração. No 14º dia do mês primeiro, mês de Abib, devia ser feito lembrança do dia em que Deus os tirou da terra do Egito, e pela tarde o animal deveria ser imolado. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, na ocasião em que nós estamos no Evangelho de João, capítulo 15, nós estamos exatamente passando por esse momento processual, aonde, quando você pega o registro que foi escrito por João, no capítulo de número 12 e o versículo de número 1, a Bíblia diz que 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus desce para a aldeia de Betânia, aonde morava o seu amigo íntimo chamado Lázaro. Jesus, 6 dias antes do dia 14, o dia da festa, oficialmente falando, Jesus desce para Betânia, aproximadamente no dia 9 do mês primeiro. Jesus desce para Betânia e janta na casa de seu amigo Lázaro. É nessa noite do dia 9 do primeiro mês, com 6 dias antes da Páscoa, é que Jesus está jantando na casa de Lázaro, e Maria, sua irmã, pega aquele frasco de unguento precioso e quebra e derrama sobre os pés de Jesus, na hora em que Jesus estava sentado à mesa jantando. Queridos, faltavam 6 dias para o grande dia da Páscoa judaica, aonde todo judeu, esparramado nos 4 cantos daquela região imperial dominada por Roma, se locomovia para sair das suas aldeias e cidades e ir até a grande capital de Jerusalém, para ali celebrar diante do grande templo de Herodes a festa judaica da Páscoa. Faltando 6 dias para esse fato acontecer, Jesus está na casa de Lázaro em Betânia. Quando você pega o capítulo 12, versículo de número 12, diz que no dia seguinte, ou seja, no próximo dia, o dia 8 do primeiro mês, Jesus sai de Betânia e desce para Jerusalém, e acontece aquilo que nós chamamos de entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Quando faltavam 5 dias para a Páscoa judaica, Jesus adentra pelos portões da antiga cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que a multidão que vinha para a festa de todas as regiões já estava
estavam ali reunidos, mais de 100.000 pessoas aproximadamente, está em Jerusalém a reunir-se para celebrar a festa. E quando eles ouvem dizer que Jesus está chegando, aqueles que tinham apreço pelo ministério de Jesus Cristo, diz a Bíblia que eles saem para os portões da cidade, arranca folhas de árvores e começa a jogar pelo caminho e a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor dos Exércitos. Quando eles fazem isso, diz a Bíblia Sagrada que Jesus amontou-se sobre um jumentinho, um ancinho filho de um jumento, para se cumprir a profecia que Deus havia usado Zacarias, conforme registrado está no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, dizendo: alegra-te, Jerusalém, e exulta-te, ó Sião, porque lá vem o teu Salvador, o teu Redentor. Levem ele humildemente montado em um jumentinho, um anzinho filho de uma jumenta. E Jesus adentra dessa forma os portões de Jerusalém, e a multidão joga folhas pelos caminhos e começa a gritar: bendito seja o nome daquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E é esse momento que o grito quer colocar a multidão que é contraditória a Cristo Jesus, e Jesus vai dar uma alerta dizendo: ainda que essa multidão seja calada, ainda que a boca desse povo seja fechada, ainda que eles parem de clamar, as próprias pedras clamarão, porque ninguém poderia trancar a boca do povo para não dizer: bendito é o nome daquele que vem em nome do Senhor, porque a palavra de Deus havia sido proferida e a palavra de Deus não podia voltar vazia. Ainda que alguém tentasse calar a multidão, Deus proferia de algum modo, mas a boca do povo não poderia se calar, porque a palavra de Deus não poderia passar sem se cumprir. Jesus entra em Jerusalém aproximadamente 5 dias antes da Páscoa, e ele vai cumprir exatamente aquilo que está em Êxodo, no capítulo 12, versículo 3, que diz que o animal deveria ficar guardado do 10º dia até o 14º dia para o sacrifício. Jesus entra em Jerusalém exatamente faltando em torno de 5 dias para que ele passasse guardado os 4 dias dentro da cidade, até que chegasse o dia da sua crucificação, aonde ele seria imolado, para cumprir a palavra que havia saído dos lábios de João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus entra dentro da casa, faltando 5 dias para a Páscoa, de 4 para 5 dias, ele estava dizendo: a partir de hoje o Cordeiro ficará guardado em casa até o 14º dia, para que ele seja imolado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu quero que você perceba comigo. Jesus chega em Jerusalém, e ele fica ali durante, ele chegou em Jerusalém, aproximadamente no sábado ele estava em Betânia, no domingo ele desce para Jerusalém, e ele fica ali a segunda, terça, quarta, quinta. Quando chega a quinta-feira, e aí a gente precisa entender que o dia para o judeu não começa com o amanhecer, mas com o anoitecer. Para nós aqui hoje, nós estamos na noite do dia 21 de maio. Para o judeu, ele está na noite do dia 22 de maio, porque para eles o dia 22 começou às 6 horas da tarde aproximadamente. Então hoje para eles é dia 22 e não é mais dia 21. Então é dentro desse contexto que Jesus está. Então na quinta-feira, dia 13 do primeiro mês, quando bateu o entrar do sol pela tarde, já não é mais dia 13 para os judeus, é dia 14. Já é a sexta-feira para eles. E na sexta-feira, Jesus Cristo vai ser crucificado. Prestem atenção nisso. Na sexta-feira, Jesus Cristo vai ser crucificado. Na quinta-feira de tarde, passou-se para a noite do dia 14. Na tarde da sexta-feira, o Cordeiro vai ser imolado, conforme eu ouvi
E na noite, na parte interior da quinta-feira, para entrar a noite da quinta para nós, que já seria a noite da sexta para eles, Jesus, ele vai ceiar com os seus discípulos. João capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus, sabendo que no outro dia seria a Páscoa, ele antecedeu, porque no outro dia ele iria morrer. Sendo assim, ele não poderia participar da Páscoa no próprio dia da Páscoa, que era na sexta-feira à tarde. Então ele antecede para a noite da sexta-feira, porque na sexta-feira à tarde ele já estaria crucificado. Então na quinta-feira à noite, na quinta-feira de tarde, para passar para a quinta-noite, seria para o judeu a sexta-feira. Jesus reúne com os seus discípulos. E João capítulo 13, versículo 1 a versículo 30. Jesus participa da ceia com eles. Jesus lava os pés dos discípulos à mesa. Jesus revela que um dos 12 haveria de o trair. E ele revela também quem iria trair, que é Judas Iscariotes. E depois de haver revelado, Jesus disse para Judas: aquilo que você tem a fazer, faça depressa. A Bíblia diz no versículo 29 que Judas se levantou da mesa, pegou suas coisas e ficou. Ele saiu então para procurar os oficiais de Israel, os que faziam parte, compunham o sinédrio judaico, para então entregar Jesus para a crucificação. E enquanto Judas Iscariotes se levanta da mesa e vai preparar tudo para a morte de Jesus, Jesus continua na mesa com os 11. E quando Jesus continua na mesa com os 11, ele começa a discursar. E aí vocês têm que pensar o seguinte: no capítulo 12, quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Se fosse possível passar de mim esse momento, mas ele disse: mas eu vim para isso. Então isso não pode passar. Irmão, Jesus está no momento aonde ele está angustiado. Ele sabe que a última noite dele, no próximo dia, quando amanhecesse o dia, em torno do meio-dia, ele já estaria na cruz do Calvário. Ele já estaria preparado. Pela tarde, ele já estaria dando o último suspiro, e às 3 horas da tarde, ele entregaria ao Pai o seu espírito e morreria. E naquela ânsia da morte, Jesus, ele controla o seu emocional, porque não é fácil. É fácil você pregar e cantar quando tudo está bem. É fácil você aconselhar, você dar uma palavra de ânimo para alguém. É fácil você animar alguém, você fortalecer o companheiro de ministério quando as coisas estão bem. Mas Jesus estava diante da ânsia da morte. Quando ele entra em Jerusalém, ele diz que ele já sente o peso da cruz. Mas diante de tudo aquilo, ele precisa controlar o seu emocional, porque ele precisa dar as últimas palavras para os seus discípulos. E aí ele deixa uma das palavras mais gostosas que eu e você conhece, que é João 14, versículo 1, 2 e 3. Onde ele fala sobre a sua ira e ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Eu, na verdade, eu vou embora sim, mas não fique com o coração entristecido, turbado, angustiado. Ele está com o coração angustiado, é ele quem vai para o Calvário. É ele quem vai ganhar o cuspe na cara, é ele quem vai levar as pancadas, é ele quem vai colocar a coroa de espinho na cabeça, é ele quem vai carregar a cruz pesada nos ombros. Mas ele não está tão preocupado com ele, ele está preocupado com os discípulos. Ao invés de ele dizer para eles: me console, me dá uma palavra de ânimo, me diga alguma coisa para me animar, é ao contrário, ele olha para ele e diz: não fiquem conturbados, não fiquem tristes, porque eu vou para o Pai. Só que eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, não fiquem entristecidos, porque eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Oh, aleluia! No momento da dor, do sofrimento, da angústia da cruz de Cristo, ele estava olhando para os seus discípulos e dizendo: ao invés de eu aguardar de vocês um consolo, sou eu quem vou consolar vocês. Ao invés de eu aguardar de vocês uma palavra, sou eu quem vou dar uma palavra para vocês. Ao invés de eu chorar, é vocês que vão chorar e eu que vou confortar o coração. Sabe o que é isso aqui? O tema que vocês escolheram. Deus nos escolheu para dar fruto. E quem é escolhido de Deus não deve ficar aguardando o consolo de ninguém, não deve ficar esperando o apoio de ninguém, não deve ficar esperando o aplauso de ninguém, não deve ficar esperando alguém bater nas suas costas e dizer: você
Deus essa noite. Escute-me mais um pouquinho. A vida do mestre, daquele que Deus chama, é assim. Você precisa, mas é você que tem que dar. Você quer receber, mas é você que tem que entregar. Deus te colocou para isso. Não adianta você reclamar e dizer: eu não vou fazer porque eu estou precisando, não. Jesus, no meio da dor e da angústia, é Ele quem foi levar a palavra de conforto para os seus discípulos. E no meio daquele sofrimento da noite, para anteceder o Calvário, Jesus, Ele dá as últimas instruções. Do capítulo de número 13, versículo 31, ao capítulo 16, versículo 33, Jesus dá as últimas instruções. Depois das últimas instruções, no capítulo 17, Ele vai orar pelos seus. Ele não vai pedir oração, Ele vai orar. Ele vai dizer: Pai, os que me deixam, eu entrego em suas mãos. E eu não peço só para esses 11 que estão aqui, mas eu peço por todos aqueles que depois dirão de acreditar também no Evangelho. Ele estava dizendo: eu estou pedindo não só para os 11 que estão aqui, porque Judas já tinha saído, mas ele estava dizendo até para a igreja de Jaú, lá no ano 2023, eu já estou te pedindo desde agora por eles. Depois que Jesus ora por eles, capítulo 18, Jesus se levanta e desce para o Getsemane, e agora sim Ele vai orar por eles. E quando Ele está orando, chega Judas Iscariotes com os principais dos sacerdotes, juntamente com uma equipe de soldados, que pega Jesus e o leva para ser julgado e após condenado à cruz e sacrificado no Calvário. Mas eu quero que vocês voltem para o capítulo 15. Capítulo de número 15. São palavras de Jesus na noite anterior à sua crucificação. É o último ensinamento de Jesus antes de ir para o Calvário. É o último ensinamento de Cristo antes de ele enfrentar a cruz. Nesse último ensinamento, Ele quer mostrar para os seus discípulos como eles deveriam continuar o trabalho daí para frente. É como se Jesus olhasse para eles e dissesse: chegou no final. A minha missão está completa aqui. Daqui para frente é vocês que irão dar continuidade. Daqui para frente é vocês que vão levar o barco. E para vocês levar o barco, vocês precisam entender algumas coisas. Primeira delas, está no capítulo 15, versículo 5. Assim como a vara, se não estiver ligada no tronco, não pode dar fruto, assim é vocês, se não estiverem ligados em mim, nada podeis fazer. Algumas lições que Cristo vai ensinar aqui. Ele vai pegar a imagem da videira, que é o pé da uva, que é o plantio de uva, e vai dizer: assim como no pé da videira existem ramas que produzem, precisa ser limpado para produzir mais. Ramas que não produzem, precisa ser cortado, colocado para secar e queimar. Aí ele vai continuar dizendo: assim são vocês. Lucas 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vocês são as varas. E assim como as varas, se não estiver ligado na videira, não pode fazer nada, assim vocês, se não estiver ligado em mim, nada podeis fazer. O que Jesus quer dizer para os discípulos aqui, em Lucas capítulo 15, é o seguinte: chega no final da minha carreira, eu vou para o Calvário, eu vou morrer. Vocês terão que continuar esse ministério, mas para vocês continuarem, vocês têm que estar ligados em mim. Para vocês continuar, vocês têm que ter relacionamento comigo. Para vocês dar continuidade nesse trabalho, vocês precisam estar agregados em mim. Vocês precisam estar conectados em mim. Eu preciso estar em vocês e vocês precisam estar em mim. Quando Jesus diz: vocês são a vara e eu sou a árvore, Ele está dizendo: você tem que entender que a vara não tem vida dela mesma. A vara de si mesma, ela não faz nada. A vara de si mesma, ela não vive, ela não produz, ela não tem nada, exatamente nada. Tudo que existe na vara sai do tronco e das raízes. Então, se essa vara for cortada do tronco e da raiz, ela seca, ela se acaba e ela não produz mais nada.
Nós não podemos confundir a escolha da qual Jesus está falando aqui com a escolha da salvação. São duas coisas distintas. Para a salvação, a Bíblia diz em Mateus 11, verso 28, que Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe acepção. A Bíblia diz em João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo, sem exceção de ninguém, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, Pedro diz assim, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos já tenham por tardia, mas ele é um ganho paciencioso para convosco, não querendo que ninguém ou que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. O desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo. A escolha de Deus para a salvação se dá nos quatro cantos da terra. E ecoa a voz do Evangelho de Cristo dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, e eu te aliviarei. A escolha de Cristo em João 15,16 não tem a ver com salvação, porque para a salvação ele diz, vinde todos, ele quer que todos se arrependam, mas a escolha de Cristo aqui diz respeito à chamada ministerial, ao trabalho que Deus tem com aqueles que ele mesmo chamou. É por isso que o tema diz, chamados para frutificar. A chamada aqui é para dar fruto. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. Não é escolhi a vós para ser salvo, escolhi a vós para que vades e deis fruto. Aqui é chamada para dar fruto, aqui é ministério, aqui é trabalho, aqui não é salvação. Preste atenção. A chamada de Cristo aqui é para fazer a obra do Senhor Jesus. E para fazer a obra do Senhor Jesus, ele seleciona a dedo. Preste atenção. Se você nunca parou para pensar, a multidão que andava com Cristo Jesus no seu ministério era muito grande. Preste atenção. Quando você pega a primeira multiplicação dos pães, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 21, está escrito que depois de multiplicado, alimentada a multidão, foi juntado os pães que sobrejaram. E diz o texto de Mateus 13, 21 assim, é a multidão que foi alimentada, era de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. O que isso quer dizer? Se tinha 5.000 homens adultos, fora mulheres e crianças, pode-se pensar que poderíamos ter ali em torno pelo menos de 10.000 pessoas naquele recanto ouvindo a mensagem de Jesus. A multidão que seguia Cristo era muito grande, porém, quando você vai para o texto sagrado, Lucas capítulo 9, versículo 1 diz que Jesus chamando os 12, diga comigo 12, diga comigo, a multidão era de mais de 5.000 pessoas, mas Jesus chamando os 12. Lucas 9, verso 1, Jesus chamando os 12, os enviou para pregar o evangelho dele e curar os enfermos e expulsar os demônios. Quando você pega o capítulo posterior, capítulo 10, versículo 1 diz, e outra vez, Jesus chamando ainda os 70, os deu poder e autoridade e os enviou. Preste atenção, 70 mais 12 são 82. A multidão era mais de 5.000, mas Jesus só enviou 82 homens para pregar, para expulsar demônio e para curar o doente. E eu pergunto para vocês,
5.000 homens que comeram pão com Jesus não foi enviado. E comer pão aqui fala de comunhão, porque um judeu não senta para comer com ninguém se não tiver comunhão com ele. Fala de comunhão. 5.000 comeram em comunhão com Cristo, mas apenas 82 enviados para fazer a missão. Nem todos que servem a Jesus foram chamados. Então é por isso que nós temos que entender que a chamada vem do trono de Deus. A chamada não vem do homem. A chamada não vem do pastor da igreja. A chamada não vem daqueles que estão na frente do trabalho. A chamada vem direto do trono de Cristo Jesus. Quando Jesus disse: foi eu quem escolhi vocês e não vocês que me escolheram, Jesus está dizendo: vocês até decidiram me servir, vocês até decidiram fazer parte da minha equipe, mas no meio da equipe, quem chama para o trabalho sou eu. No meio da equipe, quem chama para o ministério sou eu. Quem chama, ei irmão, não precisa se preocupar. Se Deus te chamou, está chamado. Se Deus te escolheu, está escolhido. Se Deus falou para você, está falado. Não precisa você querer fazer as coisas para Deus do seu jeito. Não adianta querer porta-fila. Não adianta querer ganhar, não. Deixa na mão dele. É ele quem chama. É ele quem levanta. É ele quem escolhe. É ele quem capacita. É ele quem usa. É ele quem faz. É ele quem enche. É ele quem envia. É ele quem faz transformar. É ele quem te usa. E a glória dele está aqui nessa noite. Quem sente, levante a mão e glorifica o nome dele. A chamada vem do trono da graça de Deus. Se você crê que a sua chamada veio de lá, não precisa se preocupar, porque aquele que chama é o mesmo que garante, aquele que chama é o mesmo que capacita, aquele que chama é o mesmo que enche, aquele que enche é o mesmo que envia. Eu estou sentindo a presença de Deus, a maioria passando por aqui. Eu estou sentindo meu corpo se arrepiou, uma glória de Deus passando por aqui. Sinta a glória que eu estou sentindo em cima do altar. Estou fumegando aqui em cima, a glória de Deus está tomando conta desse lugar. É porque a sua mãe vai receber. É o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que manda, é o Deus que envia, é o Deus que separa, é o Deus que escolhe. Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia! A nuvem da glória de Deus está pairando sobre este lugar nessa noite. Fica tranquilo que o homem não te escolhe, é Deus. Você pode congregar onde você estiver congregando. Você pode morar onde você estiver morando. Isso não interfere. O que interfere é você estar debaixo da mão de Jesus Cristo, que na hora certa Ele vai te pegar como pegou os 82 e vai dizer: vai, porque eu vou te usar. Aleluia! Às vezes a gente tem dificuldade para compreender isso. Às vezes a gente tem dificuldade para entender isso. E a gente fica caçando jeito para ser usado por Deus. A gente fica caçando oportunidade para fazer alguma coisa. A gente fica trocando de ministério para ver se dá certo. A gente fica caçando não. O mesmo Deus que chamou é o mesmo que envia. Ele falou para o profeta Samuel:
por isso não trabalhava em um bom emprego, não pertencia a uma boa classe, como os fariseus e os saduceus, que é saduceus classe alta, os fariseus classe média, eles eram de classe baixa. Discriminado, presta atenção, discriminado pela sociedade, sem valor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe o que levava um homem a ser pescador, como o caso de Pedro, de Tiago, de João e de muitos outros? Porque foram reprovados na escola rabínica e não prestou para ser um discípulo de um grande mestre, para se tornar um grande mestre. Então ele era mandado para casa, começar a estudar aos 6 anos de idade, até os 14, se aprovado, virava aquilo que nós chamamos de discípulo, para ser discípulo, se tornar um mestre. Se reprovado, volta para casa, vai pegar a profissão dos seus pais, vai aprender ela e vai trabalhar para o seu futuro. Quando você vê esses homens lidando com pescaria na beira do mar, que era um trabalho típico de pessoas pobres, de baixa condição, isso mostra que eles foram reprovados, não prestaram para ser discípulo, não tiveram a oportunidade de ser discípulo de um mestre, porque não conseguiram ultrapassar os limites, foram reprovados pela baixa condição. Quando você pega Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 49, João 7,49, você tem uma descrição perfeita de quem era esse povo. O texto diz bem assim: os principais religiosos da época, falando a respeito dos seguidores de Cristo, capítulo 7, verso 49 de João, diz bem assim: essa multidão que não tem conhecimento da lei são amaldiçoados. Olha quem era aqueles seguidores de Jesus, que você olha para ele hoje e se admira. Pedro, eu queria ser igual a Pedro, eu queria ser igual a João, eu queria ser igual a Tiago. Mas na época eles eram enxergados assim. Há uma palavra expressiva que diz: essa ralé, essa classe amaldiçoada e sem valor e sem conhecimento. Leia João 7,49 na sua casa, você vai entender isso. Essa multidão sem conhecimento e amaldiçoada. Agora preste atenção. Jesus olha para essa multidão, que eles chamam ela de ralé, de povo sem conhecimento e amaldiçoado, e diz: eu escolho vocês. Olha para mim. Jesus olha para eles, aqueles reprovados, que não prestaram para ser discípulo, que voltaram para exercer a profissão dos pais, que eram chamados de sem conhecimento e amaldiçoados. Jesus olha para eles e diz: eu escolho vocês. Você consegue entender essa palavra? Jesus, como um grande mestre em Israel, ele poderia escolher as pessoas da alta classe, ou pelo menos da média classe, mas ele olha para a baixa classe, aqueles que eram ralé amaldiçoada, e disse: eu escolhi vocês. E aí eu me volto para as Escrituras, e eu me encontro em 1 Samuel capítulo 2, verso 8, escrito assim: que Deus levanta do pó o pobre, ainda do esterco, ou até mesmo do esterco, ele levanta o necessitado, o coloca para sentar entre os príncipes e para herdar o trono de glória. É a escolha de Deus. Ele levanta do esterco. Sabe o que é do esterco? É do monte de lixo que tinha do lado de fora da cidade. Existia em Jerusalém uma porta chamada Porta do Monturo, aonde todo o lixo da cidade era jogado por ela para fora, e lá fora estava o monturo, aonde ficava um monte de lixo. Ele está dizendo: Deus pega aquele que não tem o que comer, está comendo lá na porta do monturo, no meio do lixo, está pegando lixo para comer. Deus pega de lá do monturo, levanta e coloca para sentar entre os príncipes. É a escolha de Deus. É a escolha de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28 e 29 está escrito: Deus pega
Eu te escolhi. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi vocês. A escolha de Deus. Deus escolhe coisas simples. Deus escolhe pessoas que não têm nome. Deus escolhe pessoas que não são conhecidas. Deus pega famílias que ninguém sabe quem é. Deus pega aqueles que são humilhados e maltratados. Porque Deus quer levantar esse para o nome dele ser glorificado. Os discípulos eram a classe desprezada. Jesus pegou eles e os levantou. Agora eu estou terminando. Preste atenção. A escolha de Deus é a razão de todos nós estarmos aqui nesta noite. A razão dos obreiros que estão aqui e de mim que estou pregando é porque um dia Deus nos escolheu. Não pelos méritos que a gente tem, não porque éramos melhores do que alguém. Quando Deus nos escolheu, nós éramos coisas loucas e Ele colocou a gente para confundir as sábias. Nós éramos fracos, Ele nos fortaleceu para confundir os fortes. Nós éramos desprezados, Ele nos colocou aonde colocou, para que aqueles que querem desprezar os que Deus usa, entenda que é Deus quem usa. Aqueles que acham que são, Deus deixa de lado. E Ele pega aqueles que não são e coloca para confundir os que são. Só existe um critério, eu termino aqui. Jesus disse: foi eu quem escolhi vocês. Só existe uma coisa que vocês precisam entender. O que é, Senhor? Não basta apenas ser escolhido. Presta atenção, eu estou terminando. Não basta apenas ser escolhido. Não basta apenas ser chamado. Não basta apenas ter o nome de obreiro. Não, precisa de uma coisinha a mais. O que é, Senhor? Assim como uma vara precisa estar ligada numa videira, assim vocês precisam estar ligados em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu chamei vocês, mas vocês nunca podem desligar de mim. Vocês nunca podem perder a intimidade comigo. Vocês nunca podem perder comigo a minha presença e a minha glória. Vocês nunca podem perder a minha presença, o meu Espírito, a comunhão do Espírito Santo na vida de vocês. E Jesus vai dizer: olha, se a vara for cortada, ela não presta para mais nada, a não ser para ser queimada. Assim é vocês se perderem o meu Espírito Santo. Muitas pessoas que foram chamadas por Deus, mas perderam a comunhão com o Espírito Santo. Há muitas pessoas que serem chamadas de Deus, mas não tem mais afinidade com o Espírito Santo. Não tem mais sensibilidade à voz do Espírito. Não percebe mais quando o Espírito Santo está falando na igreja. Não, o coração não arde mais quando Deus está falando. Não derrama mais lágrimas no pé do altar de Deus. Não fala mais em línguas estranhas. Acha que isso ficou no passado. Pensa que isso não faz mais efeito. Pensa que a sua capacidade própria supera a autoridade do Espírito Santo, a presença da glória de Deus. Há quantos que Deus confiou o ministério na sua mão, mas você desprezou o Espírito
voz bonita sem o Espírito Santo não adianta. Sabedoria sem o Espírito Santo não adianta. Vozes bonitas e estraladas que chegam e faz estremecer o lugar. Se não tiver o Espírito Santo não resolve nada. Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele profetiza dizendo: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te dominar. Deixa o Espírito Santo te encher. Você sem ele não é nada. Você sem ele não consegue nada. Você com a sua força, com a sua sabedoria, com a sua voz, sem o Espírito Santo não faz efeito espiritual. Sem o Espírito Santo não faz resultado espiritual. Enchei-vos do Espírito Santo. É tempo de enchermos do Espírito Santo. É o tempo de enchermos do Espírito Santo. Sabedoria tem bastante, teologia tem bastante, conhecimento tem bastante, mas levanta e anda. Seja cheio, seja curado, seja liberto. Está faltando um som, está faltando poder, está faltando graça, está faltando autoridade. Enchemos do Espírito Santo. A presença de Deus está aqui. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se coloca de pé. É o que Jesus está dizendo. Eu escolhi a vós, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Eu escolhi a vós, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Eu escolhi a vós, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês foram escolhidos para dar fruto. Foram escolhidos para frutificar. Foi escolhido para pregar, foi escolhido para evangelizar, mas isso só é possível se estiver cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito. Aleluia! Louvado é o Senhor! Ó Deus! Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Escute o que eu vou dizer agora na parte de encerramento. Eu estou terminando, eu tenho apenas 4 minutos. Preste atenção. Lucas capítulo 1. O anjo Gabriel desce uma cidade por nome de Nazaré. Não era uma cidade, uma vila que tinha apenas 20 famílias lá. Em torno do máximo 200 pessoas. O anjo Gabriel desce lá e diz para uma jovem virgem chamada Maria, dizendo: tu vai engravidar e vai ter um filho, e vai ser grande a obra de Deus na tua vida. Maria, Lucas capítulo 1, versículo 34, Maria olhou para o anjo e disse bem assim: como que vai ser possível isso? Como que isso vai acontecer? Como que querem dizer? Essa mensagem não é para mim. Eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Não há em mim condições para isso. Ela diz: como há de ser isso? Visto que eu não conheço o padrão. Como que eu vou ficar grávida sendo meu filho? Não sendo casado? Ainda estou solteira? Não tenho marido? Como que eu vou ficar grávida? Lucas capítulo 1, versículo 35, responde assim: ó, o Espírito Santo vai descer sobre você. A sombra de Deus vai te cobrir. E o que
te será dele. Sabe o que o anjo está dizendo? Maria, a mensagem não veio errada. Deus já sabe que você não pode. Deus já sabe que você não consegue. Deus já sabe que você não tem condição. Deus já sabe que você não tem capacidade. Mas o Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te capacitar.